Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos aí na nossa segunda semana de planos de estudos tutorados, né, volume 7, e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o momento da redemocratização do Estado brasileiro, que ocorreu na década de 80. O Brasil viveu 25 anos, de 64 a 85, mais de 20 anos, sob regime militar. O que implica nisso? Que nós perdemos nossos direitos de voto ao presidente, nós perdemos o nosso direito de... a censura foi instaurada, perdemos o direito de voto para o principal presidente, além de deputados, etc. Né? Foi instaurado aí um colégio eleitoral de sucessão de presidentes, alguns senadores foram escolhidos por esse colégio eleitoral e etc., que é o chamado senadores biônicos. Além disso, no plano social, perdemos nossos direitos de ir e vir, né? Implica aí muitas perdas de direitos, né, dentro do Estado democrático, que democracia implica em participação. Cidadania, né, é um conceito importante que implica em direitos civis, políticos e sociais e garante a participação política do indivíduo, né, através do voto, né? O voto tem uma grande importância. Nós ficamos durante muitos anos sem exercer o processo de cidadania. E aí, em 80, nós vamos passar por um processo de reestruturação dessa democracia, no qual nós chamamos de redemocratização. Um processo lento, que até hoje surte alguns efeitos. Exemplo máximo foi a criação da nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 88. O Brasil, ele pós-ditadura militar, ele precisou construir uma Constituição. Foi dada aí a Constituição de 88, organizada por um grupo de políticos, destaque Ulisses Guimarães, né? E depois Tancredo Neves, com a égide, na época do governo Sarney. Tancredo Neves, ele foi o primeiro presidente civil, mas não foi eleito, diga-se de passagem, ele foi eleito por uma junta militar de transição entre o governo militar e o governo civil, tá? A Direta Já foi uma campanha muito bonita de volta à cidadania, exijo o meu direito de voto. Tá? Então, nós temos aí um processo de redemocratização e a Constituição Cidadã de 88 é o máximo, é o topo, onde reestrutura-se todos os direitos civis e políticos do Brasil. Então, isso faz parte do processo da nosso retorno à cidadania. Então, a nossa redemocratização, o nosso processo de reestruturação da cidadania, ele é muito novo. De 88, a gente está reestruturando até os dias atuais. Tá? Por isso que a gente tem que reforçar muito com vocês, alunos do ensino médio, a importância de se ter uma democracia. Nós perdemos essa democracia por mais de 20 anos. E nossos pais, nossos avós viveram um processo chamado ditadura militar, que era totalmente radical, que promovia aí a censura, a prisão arbitrária de várias pessoas, né, sem direito à liberdade. Muitas pessoas morreram, foram torturadas, perderam seus direitos políticos, foram mandadas embora do país. Né? Isso é uma coisa muito séria. E a partir de 88, com essa Constituição Cidadã, reestrutura-se toda a nossa democracia, né? Com cidadania, direitos políticos, sociais. Interessante, a nossa Constituição, ela continua sendo de 88, tá? Ela não houve algumas emendas, é claro, algumas não, várias emendas, vários momentos aí de reestruturação da Constituição, mas ela é uma das mais complexas do mundo e uma das mais bonitas, que prega totalmente a liberdade, direitos, Estado de Direito, enfim, tá? A gente tem que sempre ressaltar isso. Então vamos aqui,
Vocês estão vendo o momento aí na década de 80, um comício realizado, né, falando assim, eleições diretas em todo o Brasil. Olha, foi uma conquista, foi uma luta para que esse direito a eleições diretas, a eleger o presidente, retornasse para a mão do povo. Então foi uma conquista muito grande, que a gente não pode abrir mão nunca de forma nenhuma no nosso Brasil, tá? Então vamos lá, vamos fazer as nossas atividades, é hora de a gente testar o conhecimento. Através da leitura, através da aula que a gente está falando aqui, vamos corrigir as nossas atividades, que são 5 atividades objetivas, e enquanto a gente está corrigindo as atividades, nós vamos também falar um pouquinho do momento aí da disciplina. Então vamos lá, primeira questão do Enem de 2015, vai falar um pouquinho sobre esse processo. Olha só, não nos resta a menor dúvida que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi na reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. É uma reconstrução de novos rumos para a cultura do nosso país. O preenchimento de vazios da condução da luta pela redemocratização, constituindo como agentes interlocutores que dialogam com a população e com o Estado. Gente, percebam essa construção. Está falando sobre os movimentos sociais, as organizações não governamentais, os partidos políticos, que naquele momento, na década de 80, lutaram por melhores condições no nosso país, tá? Então, eles têm um papel extremamente importante nesse processo de reconstrução da democracia, ok? Então, vamos lá, né? No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais, sejam eles partidos políticos, organizações não governamentais, que lutam pelos direitos da questão contra o racismo, por direitos políticos, contra a perseguição política. Existem vários movimentos no nosso país. Qual que é o objetivo? Eles contribuem para quê? Com certeza, é construir a democracia, tornar a democracia, sim, um valor social, prático, que vai ultrapassar todo e qualquer momento eleitoral. Eles estão querendo mobilizar a população para mostrar que não é só o voto, ir lá de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, eleger presidente, prefeito, vereador, é fazer com que a democracia seja algo prático, bom para o cidadão, né, que ultrapasse somente aquele momento de eleição. Democracia está presente no nosso dia a dia e a gente não percebe, tá? Então, é uma coisa para a gente refletir, tá? E os movimentos sociais no nosso país, eles contribuem para tornar isso muito palpável, para mostrar que a luta política, ela não é só nas eleições, não é só o direito de exercer o voto, é imprescindível o exercício do voto, mas principalmente é a prática, dar direitos sociais, políticos, enfim, é direito de grupos poderem se manifestar, né? A democracia implica em manifestações, sejam elas políticas, culturais, sociais, é a luta pelos contrários, enfim. Isso torna a democracia algo palpável, tá? E os movimentos sociais estão aí para nos mostrar, tá bom? Então, número 2, vamos lá. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas. O que são eleições diretas? Garantia de que o cidadão pode votar na escolha do seu presidente. O cidadão pode escolher o seu presidente, seja qual for. Então, em 84, houve uma campanha gigante organizada pelos movimentos sociais, CUT, partidos políticos, né? Movimentos de base, religiosos também, que queriam a volta da democracia. A população
toda queria. E esse movimento chamava direta já, ou seja, eu quero votar diretamente, eu não quero que ninguém escolha o meu presidente. Eu quero ter o direito de escolha. Então, esse é o movimento chamado direta já. Então, o que é esse movimento direta já? Ele reuniu partidos políticos em torno da aprovação de uma emenda, que é a emenda Dante Oliveira, né, que reintroduziu o voto direto para presidente. O direta já queria que fosse aprovada essa emenda de direitos de escolha do presidente da República, tá? Teve sucesso? Infelizmente não, tá? Mesmo diante a pressão popular, a emenda não passou. Só que a pressão foi forte demais e aí houve a transição mesmo assim, mesmo não tendo aprovação da emenda, ok? Então, isso aqui é muito importante, ela não teve sucesso. É uma pegadinha que muitas pessoas fazem, que algumas questões de vestibular fazem, porque a gente vê o processo de mudança. Então, a gente acredita que essa emenda, ela deu certo, mas na verdade ela não teve sucesso, tá bom? Então, continuando, número 2, letra D. 3, com a volta dos militares aos quartéis e a redemocratização do Brasil, o presidente Sarney, vou falar um pouquinho desse momento, na verdade não era para ser o Sarney, na verdade era para ser o Tancredo Neves. Só que quando o Tancredo assumiu, quando foi no dia da posse, ele adoeceu e aí ele veio a falecer. E na época, quem era o vice do Tancredo era o Sarney. Então ele assume como presidente no Brasil, tá? Ele foi eleito em 86, né? Na verdade, o Tancredo foi escolhido por uma junta militar, eleito por essa junta para fazer a transição, mas ele veio a falecer e o Sarney toma como seu vice, tá? E em 88, o Sarney, ele promulga a Constituição Cidadã, né? Que a gente tanto fala sobre ela, essa Constituição. E o que seria essa Constituição Cidadã? Qual que é principal as novidades dentro dessa ideia da Constituição Cidadã? Ampliação da cidadania, extensão de votos analfabetos, criação do habeas data, né, que permite ao cidadão obter informações da sua pessoa que estão dentro dos registros oficiais. Então, uma liberdade plena, tá? É uma ampliação da sua cidadania. Então, isso aqui é muito importante, tá? É o habeas data, o que dá direito a pessoa saber o que o Estado tem de informação sobre você, tá? Então, isso é muito importante, que na época da ditadura, existiam pessoas que estavam sendo constantemente vigiadas pela polícia e não tinha, assim, polícias secretas e não tinham controle, o cidadão não tinha controle sobre isso. Então, lá em 88 foi definido, habeas data, ou seja, o cidadão tem direito a saber o que o Estado tem de informação dele, tá? Então, número 3, tá? Tá vendo que democracia não é só votar? Tá, gente? Então, vamos lá. Continuando aí o nosso processo. Em 25 de abril de 84, a emenda constitucional das diretas já, a Dante de Oliveira, né, foi relativa à eleição direta para presidente, o que nós falamos? Ela foi rejeitada. E isso causou forte reação da classe trabalhadora, que se decidiu aí pela formação do PT, dos Partidos dos Trabalhadores, tá? Então, por isso que acabou, mesmo essa emenda Dante de Oliveira sendo rejeitada, né, das diretas já, ela acabou sendo importante para o processo intensificar cada vez mais, tá bom? Então, é a letra D, tá? Vamos lá, número 5. Após 2 décadas de governos militares, intensa campanha pelas diretas em 84, as eleições presidenciais foram... Em 84 aconteceu as eleições presidenciais, que eu falei para vocês. Como que aconteceu? Vocês lembram?
Eu falei para vocês que não foi direta, que foi um processo de transição e na época o Tancredo foi eleito de maneira indireta, né? Ele fazia parte da Aliança Democrática, né? O PMDB, em oposição ao PDS. Então ele conseguiu, mas foi de maneira indireta. Foi um colégio de militares que elegeu Tancredo. Tancredo, que era do centrão mesmo político, então eles acharam melhor eleger o Tancredo pelo seu equilíbrio político. Tá? Ele era bem do centro, ele era, de vez em quando ele apoiava certas atitudes militares, então eles acharam que seriam de maneira bem transitória, bem lenta e gradual, então ele foi o escolhido, tá bom? Então com isso a gente termina a correção dos nossos PETs, tá? Espero que vocês tenham acompanhado até o presente momento, estão fazendo os PETs e vamos refletir um pouco sobre essa questão democrática, sobre a Constituição Cidadã, que cai muito em vestibular, tá bom, gente? Enem, vestibular, ela é uma boa para ser analisado, tá bem? Aliás, todas as constituições brasileiras, elas são importantes para serem analisadas para um futuro vestibular, um futuro Enem, etc, tá bom? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço para todos e vamos continuar fazendo os nossos PETs.